Oi, Diego, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo bem, obrigado por ter aceitado participar aqui dessa série aqui no IGTV. A gente está falando um pouco sobre áreas diferentes da engenharia de produção, como que é o dia a dia, né, do trabalho. Uhum. E quando eu pensei na logística, é claro que eu lembrei de você. Eu te conheci nessa jornada aí de trabalhar em logística, que foi meu primeiro emprego, né? Foi no emprego onde a gente se conheceu e você tem muito mais experiência que eu em logística, apesar de ter ficado mais ou menos um ano. Então, acho que vai ser muito legal contar um pouco de como é, né, trabalhar com logística. Acho que vai ser muito legal para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Obrigada. Eu agradeço aí pela lembrança, eu só fico preocupado. Você falou, pensando no dia, não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim. Mas tudo bem, vamos lá. Claro que é boa, bobo. Então, Mas assim, para começar, eu queria saber por que você fez engenharia de produção, aonde você se formou, né? Quando você se formou, mais ou menos. Fala um pouquinho sobre isso. eu assim, eu comecei minha carreira profissional bem distante da engenharia de produção. Eu sou técnico em eletrônica e aí eu trabalhava numa empresa, né, que tinha detectores de gás. Eu era técnico de calibração daquele local. E aí eu tinha um chefe que eu odiava aquele chefe. Quem Não nunca? batia com a cara dele, não batia. Não, mas assim, acho que nunca foi tão forte como era com aquele cara. Assim, infelizmente, acho que eu era muito imaturo na época, eu não sei, mas eu não conseguia lidar com ele no dia a dia. E ele era engenheiro de produção. Eu nunca tinha escutado até então sobre engenharia de produção. E na época eu via ele tentando falar, e tentando mostrar os indicadores, mostrando o processo, fluxo de processo, e olhava para aquele apresentando as coisas e falava, ele está errado. Ele está errado, ele está errado, ele está errado, dentro de mim, né? E aí eu comecei a pesquisar, por exemplo, a palavra fluxo de processo. Eu começava a procurar no Google para entender como é que funcionava e, por fim, eu meio que eu entrei na engenharia de produção para entender se eu conseguia ser melhor do que aquelas coisas que ele estava colocando, entendeu? Acho que não é assim, eu sonhei com isso. Não, foi uma coisa meio aleatória. Eu entrei e eu sou Deu muito certo. grato até. Sou muito grato, que eu acho que eu não conseguiria entrar em nenhuma outra área se não fosse engenharia de produção hoje. Ai, que legal. E você formou quando? Eu me formei no meio do ano passado, que eu concluí a engenharia, apesar da Então você começou lataria a estar trabalhar com logística antes de formar, né? Durante a antes faculdade, de me então. formar, durante a faculdade. Eu entrei na logística no meu quinto período da faculdade. No meu Ah, quinto período entendi. da faculdade. E Ah, bacana. aí eu me formei no meio do ano passado, né? Fiz durante 5 anos, não passei dos 5 anos, ainda bem, graças a Deus, mas Hum, foi, foi uma. Foi muito duro. Isso foi bem eu complicado, foi imagino. muitas noites perdidas. Eu imagino. Para mim também foram, ainda assim, eu formei em 7, mas esse é assunto para É, outra série. mas aí tu sabe mais do que eu, porque tu fez mais tempo do que eu, entendeu? Tu conhece mais engenharia. Realmente, eu fiz uma matéria 2 vezes para eu aprender melhor, entendeu? Hoje você está muito mais esperto do que eu. Se eu fizer de novo, já fico 15, já não sai mais. Até parece. Mas você consegue dar um background para a gente da sua carreira? Tipo, até agora, o que Hum, você já fez? Quais foram as funções que você passou, assim, não necessariamente o nome do cargo, mas em relação a atividades. sim, sim. Bom, eu entrei na empresa que eu trabalho atualmente, né, como estagiário na engenharia de produção, voltado completamente para a área financeira. Não tinha nada, apesar da empresa ser de logística, eu não tinha nenhum envolvimento com a área operacional, eu não conhecia absolutamente nada de logística. E eu sempre tive muita vontade de aprender, né? Eu sou muito curioso de aprender as coisas do lado profissional. Então, como até eu falei anteriormente, né, ficava procurando como é que funcionava fluxo, né, para poder tentar entender o que o meu chefe ficava falando no passado. Então, eu via aquela parte da operação funcionando, tinha os outros estagiários que eram mais voltados para a logística e eu ficava querendo entender com eles como é que era, o que eles estavam fazendo, né, como é que eles estavam mapeando entrada e saída de materiais, o que era inventário, que até então eu sequer sabia como é que funcionava. Como a gente estava no quinto período de faculdade, a gente está naquele início ainda, né? Que é muito genérico a toda a engenharia. A gente não está nem na área, inclusive, ainda, né? Está naquele início genérico da engenharia. Então,
eu não tinha a menor vivência, não tinha tanto conhecimento, e eu fiquei muito próximo desses estagiários que me ajudaram muito a entender, e aos poucos eu fui entrando na área da logística. Apesar, aí, dentro dessa minha entrada na área financeira, a empresa optou por seguir no caminho da gestão da qualidade, e aí abriram um setor comigo, fiquei quase 1 ano e meio a 2 anos trabalhando nesse processo de qualidade, implementação de ISO, mas quando a gente fala sistema de gestão é todo voltado para o modelo de gestão da logística da empresa, né? Seja estratégica, tática, operacional, ela está muito voltada para o desenvolvimento do negócio, que no nosso caso era a logística. Então eu tive muito envolvimento e tive muitas pessoas boas, né? Que me ajudaram, que sempre estavam me instruindo. Às vezes eu tinha uma dúvida, porque eu não conhecia o processo, a pessoa parava ali, me ajudava. E acho que justamente por isso, acabou que chegou um momento que eu não tinha muito mais para onde, como eu tinha começado o setor, eu não tinha muito mais para onde ir. E aí a empresa optou por me colocar na área de liderança dentro da logística mesmo, do armazém. E aí para mim foi um choque, né? Porque a gente que não trabalha sempre de gestão, você tem aquele entendimento de que tudo é muito lean, que tudo é muito num fluxo, que as coisas são muito alinhadas com os objetivos, com os indicadores, né? Com as metas. E quando você vai pro chão ali, muita coisa está diferente, né? As coisas não estavam muito maduras ainda. Então, foi um choque muito grande para mim. Mas, assim, sem menor sombra de dúvida, foi algo que eu aprendi muito. Eu acho que foi o maior, esse pico na mudança foi o momento que eu mais aprendi, porque tinha muitas pessoas antigas e a galera me abraçou ali no início para tentar ajudar, tentar entender como é que a gente poderia fazer uma coisa diferente. Então, e aí estou até hoje, né, dentro dessa função de liderança na área de gestão de armazém. E, assim, basicamente foi essa a minha entrada e até hoje como é que eu tô dentro da área, né? E você pode falar para a gente um pouquinho sobre como que é a função? Tipo, quais são as coisas que uma pessoa na liderança operacional da logística faz na rotina? Tipo, qual que é o escopo do trabalho, em linhas gerais? Então, é muito genérico, porque se a gente falar de liderança, você tem que cuidar de pessoas, né? Mas como Uhum. você vai vindo de uma mudança de paradigma dentro do próprio processo, relacionamento com o cliente, essas coisas todas, você às vezes tem que entrar num grau de detalhe do processo em si e transformar aquela situação. Se eu fosse descrever em linhas muito brandas, assim, o que a gente tem que fazer é cuidar de pessoas o tempo todo, a gente tem que estar sempre buscando olhar, né, dentro da matriz de conhecimento do time, se as pessoas estão crescendo, se elas estão estagnadas, o que a gente precisa fazer, seja ela rotacionar de setor ou de área, de atividade, para ver se elas estão dentro dessa fase de crescimento. A gente tem que estar muito de olho nos indicadores de inventário, que isso vai nos dizer se a gente está seguindo por um bom caminho ou não, e o relacionamento com o cliente para a gente estar sempre alinhado. Fora também que esse acho que é o primordial, a gente tem que falar disso como primeiro, que é a segurança do trabalho. Você tem que Uhum. estar sempre atento com os mapeamento de risco para ver se a gente está seguindo exatamente o que a gente se predispôs a fazer para que a gente salve vidas, né? Que a gente evite qualquer tipo de acidente e incidente dentro da estrutura do armazém, entendeu? Se eu tivesse de descrever, acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Isso Eu fiz até falando uma do meu postagem um caso. dia desse falando sobre isso, né? Que o engenheiro de produção ele não pode de maneira nenhuma ignorar a segurança, mesmo que ele Não, não seja o técnico de segurança. Em tudo sim, que a sim, gente faz, a gente tem que levar em conta a segurança das pessoas que estão ali naquela sim. operação, né? E assim, pelo que eu estou entendendo, você você falou de 3 pontos, né? De segurança, de liderança e de indicadores. Então você olha para os indicadores do almoxarifado e aí você trabalha em cima deles, caso eles estejam insatisfatórios, né? Sim, E sim. como que é essa? Que tipo de indicador tem na logística?
O que mais a gente vai falar sobre a curacidade de inventário, né? Você vai ter Uhum. diversos outros, que é tempo de recebimento, quanto tempo o material ficou armazenado para poder, ficou no stage de recebimento para poder ir para armazenagem, o quanto que é a curva do material, se ele está dentro da curva A, B, C, se eles estão dentro do giro, enfim, tem uma infinidade de indicadores, mas acho que o que leva sempre ao sucesso é a curva do inventário. Se você estiver bem alinhado com o que você planejou, né, de inventário, e é estratégico, o planejamento do que vai ser contado é estratégico. Se você estiver seguindo exatamente aquilo ali, você conseguir enxergar a curva muito próxima dos 100%, e aí é uma meta que cada mercado vai ter, mas muito próxima de 100%, você vai ter um grande sucesso. Eu tive agora principalmente, né, eu estava dentro de uma, dentro da casa do cliente durante um ano passado, e eu retornei para o armazém agora no meio desse ano, né, um pouco antes da pandemia começar, e assim, teve aquela curva do inventário que ela estava lá em cima, quando a gente começou a pegar a primeira semana do indicador, aquela curacidade estava em 99,9, ela desceu para 80. Então, assim, é desesperador quando você olha, né, um indicador como esse. Então, primeira coisa é você já tentar entender qual foi a causa raiz do problema, criar plano de ação para mitigar né, mitigar não só, para você estagnar aquela situação, retornar para a situação de origem e pensando o que você pode fazer de novo para não deixar aquilo acontecer. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei no início, mas para mim, pelo menos no início, eu não conhecia. A curacidade de inventário é o quanto que o sistema vai bater com o que está no físico. Então, ou seja, o sistema consta que lá vai ter um aparelho celular da Samsung, no físico tem que ter esse no celular da Samsung. Não pode ser iPhone. Se for iPhone, tá inacurado. Não, se for, também estou aceitando. Não estou negando, não. Já que você tocou nessa questão da acuracidade, eu, pelo menos na minha faculdade, né, no meu curso, eu não lembro de ter aprendido nessa riqueza de detalhes. E aí eu queria aproveitar para ir para a próxima pergunta, que é o que dentro da logística, né, na função que você atua, o que você viu na faculdade, de tudo que você exerce no seu trabalho, o que tem em comum? O que tem de coisa que a gente estudou, que você vê no dia a dia? Você já É, mencionou alguns, eu acho, né? Curva sim, ABC, por exemplo, sim, é uma sim. coisa que a gente já viu na faculdade. Deveria, né? Assim, é, o que eu tive de experiência dentro da faculdade foi o seguinte: quando eu tive logística, eu já trabalhava na área. Então, para mim, foi muito mais esclarecedor, muitos pontos estavam sendo apresentados. Então, eu não tive tanta essa dificuldade de ter algo, de aprender na faculdade e chegar na hora e não ser exatamente aquilo, ou ser aquilo, ou faltou algo. Eu não tive esse caso, né? Como eu já trabalhava na área, eu fui fazer já a logística lá para o nono período, eu já estava já com um bom conhecimento de mim. Então, eu já sabia exatamente até que ponto aquele assunto estava sendo de forma um pouco mais rasa para dar a visão do todo, ou quanto aquilo já estava bem rico, ou eu tinha que explorar um pouco mais. O que eu tive assim na época de percepção dentro da minha faculdade foi um pouco raso para dar uma visão do todo, foi a visão de transporte, visão tributária, né? Não abrangeram nada disso. Então, foi só falado da questão de transporte, movimentação de carga, capacidade de caminhão, não falou muito sobre modelo tributário de estado para estado, não teve esse envolvimento. Então, isso daí é É crucial, verdade. né? Isso é crucial. Eu não tive isso na faculdade, e até hoje é um ponto de dúvida, que toda hora você tem que abrir o livro lá e consultar, assim, cara, será que eu tô cometendo um crime fiscal? Entendeu? Que É acho que ninguém verdade. quer isso. É engraçado que você falou, e pelo que eu me lembro, que minha memória não é das melhores, eu nem vi tanto a parte de armazenagem quando eu fiz matéria de logística. Eu vi muito mais a parte de transporte, de otimização de É, transporte, otimização de rota. Eu não vi tanto a parte de armazém. E eu tive fez um misto, pouco de assim, falta, assim, eu acho. Eu acho que. Mas eu tive um pelo que eu pouco me misto lembro, aí. o foco era maior em transporte do que em armazenagem. Geralmente, todo curso de logística, até mesmo, você vai procurar na internet um curso de logística, ele dá um foco maior no transporte. Como o meu professor na época, já tinha trabalhado na área, então para ele já
trouxe a ementa dele toda para também armazenagem, para ter uma visão de transporte e armazenagem. Porque não adianta nada, né? Você tem que ter essa visão do todo. E talvez também o que a gente deveria ter visto em armazenagem, um pouco pode estar dentro das cadeiras de gestão de materiais, e não de logística em si, né? Tem isso também. Porque tem alguns pontos, né, que pode estar dentro de supply chain. Fecha supply chain, sim, faz sentido. E o que você acha que você não aprendeu na faculdade, mas que você teve que aprender ao longo do processo, né, do trabalho? Tipo, nunca vi isso na faculdade, a gente tive que aprender. A questão tributária foi um exemplo já que você deu, que tipo, a gente nunca aprende, né? A gente consulta a vida inteira, Exatamente. porque muda de 6 em 6 meses, né? É verdade. Mas eu digo assim, só aquele cheirinho, né? Só daquele fala assim, isso aqui não é fácil. Pra mim eu tenho uma dificuldade absurda. Mas assim, de falar e falar assim, ó, cuidado que isso daqui não é legal, se você não fizer. Não teve isso. Mas eu acho que, como eu falei, né? Eu tive esse privilégio de, quando eu ingressei nas matérias direcionadas para engenharia de produção, eu já trabalhava dentro de uma estrutura. Você fez o de contrário, né? Sim, de certa maneira, né? Então, na verdade, você aprendeu tudo primeiro na prática e depois você foi na faculdade. Pois é. E eu tive um grande professor na época, assim, professor, eu digo no âmbito profissional. O cara não era meu líder direto, mas ele me puxava. Acho que pelo fato dele ver que eu era muito interessado em querer aprender, ele me chamava para um canto, pegava o papelzinho dele, começava a rabiscar, e eu pegava aquilo ali e anotava para poder tentar entender. Então, quando eu chegava na faculdade, era um pouco mais fácil de eu entender, porque eu já tinha visto na prática, né? Mas, assim, uma coisa que eu senti muita falta, e não está muito associada à logística, eu acho que é todas as áreas, é com relação a Excel. Eu tive zero na faculdade. Zero. Os professores falam assim, ó, dá uma olhadinha no Excel, que é importante. Dá uma olhadinha no Excel, que é importante. E numa coisa que eu nunca tive interesse na época. E quando eu entrei no trabalho, eu me dei em choque. Eu falei assim, pô, mas a gente tá falando de agora que tudo funciona com sistema. A gente não precisa de relatório, o relatório sai pronto. Você não tem que trabalhar o dado. Mais ou menos, né? Na teoria, sim, mas na prática você quer entender um pouco mais. Vou dar um exemplo, né? Você tá em um relatório de inventário e sai sintético para você. Ora, isso ou aquilo. Só que você quer fazer uma análise. Para você fazer análise, você precisa conhecer um pouco do Excel. Você tem que trabalhar o dado. E é isso que eu não tive na faculdade, entendeu? E me fez bastante falta. E eu tive que correr atrás por fora para poder aprender. Aconteceu comigo também. Na verdade, né, inclusive nessa função, que foi onde a gente se conheceu, que foi o meu primeiro trabalho, eu entrei sem saber fazer tabela. Gente, eu entrei sem saber fazer tabela dinâmica. Quem estiver assistindo pode rir de mim. Eu não sabia. Em 4 meses, não, em 2 meses eu fiz aquele projeto em VBA. É isso aí. Tipo, foi assim, tinha que aprender. Eu acho que esse espírito de legal. estar aberto a aprender, é muito legal. Tipo, cara, eu acho que todo engenheiro tem que ter isso, porque pode ser que você seja o máximo Excel, mas tem uma outra coisa que você precisa aprender rápido para executar, e tem que ir, tem que ser um aprendiz. É isso aí. Eu acho que o engenheiro tem que ser muito dinâmico, né? Ele tem que estar muito apto para o momento que o mercado está indo. Então, assim, ele tem que pegar a oportunidade que está vindo na frente dele. Como a gente tem uma visão geral de um pouco, a gente tem um pouquinho da elétrica, a gente tem um pouquinho da civil, a gente entende. É claro, a gente não vai fazer uma planta estrutural, a gente não vai, mas a gente entende como é que funciona. Então, pelo fato da gente entender, o pessoal, a gente consegue ter uma oportunidade em outro ambiente, enfim, agarrar. Mas você está falando que você ter vergonha? Quando eu entrei na empresa, no currículo estava lá, Excel avançado, mas eu não sabia ampliar uma coluna. Sabe, quando você escreve assim, você vai escrever texto corrido na planilha, e aí você bota duas células uma do lado da outra. Eu não sabia como é que eu conseguia escrever meu nome inteiro, assim, sem que ela ficasse picada. Acontece. Eu sempre falo duro, pra galera, aprende Excel, vai sua mão na roda, me ouve. Eu passei sufoco, tive que aprender rápido. Mas acho que eu fui beneficiada porque eu gosto muito. Eu uso para tudo. Já estou migrando agora para Python, inclusive. Sim. Mas é muita mão na roda. Nossa, não tem nem comparação. Mas, enfim. Tem algum ponto que você acha que é
negativo? Qual é o lado ruim de trabalhar com logística? Se é que você acha que tem algum, né? Quais são os maiores desafios? Quais são os pontos negativos? Sempre tem. Porque assim, até sigo uma página no Instagram que ela é até engraçada, porque a logística é tudo muito, muito agora, né? E aí, falando principalmente na área pela qual eu estou trabalhando hoje, é muito o agora. Eu quero isso agora. Então, você não trabalha geralmente às 8 horas de trabalho, não. O teu dia você não consegue muito planejado. Fala assim, eu vou chegar, vou ler meus e-mails, eu vou fazer isso, sabe? Para entregar aquilo no final. Não. Você já chega, tem uma emergência, aconteceu alguma coisa, o cliente ligou falando que uma peça, não sei do que quebrou, precisa daquilo ali agora. Tudo bem, não é você que vai pegar lá a empilhadeira, que vai tirar o material da estante, que vai separar, mas você já foi envolvido, entendeu? E aí aquilo rola, enfim. O que eu acho que é negativo dentro da logística é muito isso, né? Você é muito, muito agora. Eu quero agora, não tem muito tempo. Eu quero fazer meu recebimento em D+1, minha expedição em D+1. D+1 é você ter um dia de diferença do pedido, né, na entrada. Infelizmente, pelo menos não sinto hoje, pelo menos no nicho de mercado pelo qual eu já trabalho, nos nichos de mercado pelo qual eu já trabalhei no nicho de educação, na área offshore, enfim, ele não segue muito isso, né? Tem muito agora, tem que ser agora, eu preciso agora porque é urgente, enfim. É óbvio, você Trabalho consegue sob alinhar muita pressão, né? coisa, mas é esse o ponto. Você tem muita pressão. Então, para quem não gosta disso, eu até falo assim, não entra. Que para quem não gosta, a pessoa vai travar, entendeu? Eu por mim, já travei algumas vezes, falar assim, cara, será que é isso que eu quero? Meu Deus, sabe? Meia-noite eu na empresa, cara, não é possível. Mas enfim, eu gosto desse calor, né? De correr, de tentar ajudar, tentar entender, tentar acertar. Mas tem gente que não gosta de dinamismo, gosta das coisas um pouco mais, sabe, muito certinhas, tem horário para as coisas. Rotina, né? A gente, infelizmente, da logística não tem tanto, pelo menos nos nichos pelo qual eu trabalhei. Se tiver em outros, aí eu também não posso falar, na E os prática. pontos positivos? Os pontos positivos, assim, principalmente falando de pessoas, tá? Pelo fato de todo mundo ter que agarrar aquela emergência, você cria um espírito de time muito legal. Coisa que você, às vezes, não tem em outro lugar, né? Você tem, como eu falei no caso lá onde eu trabalhava com calibração de gás como técnico eletrônica. Quando cai uma emergência, você, pô, não acredito, o cara não podia ter visto isso antes. E quando é na logística, não é normal. Então, você cai uma emergência, aí, tipo assim, cara, aí você olha e se assusta, você, meu Deus, é isso aqui tudo. Assim, não, então vambora, vai fazer o quê? Vambora, vamos correr atrás, vamos fazer. Então, eu acho que o ponto principal é esse espírito de equipe que a logística traz. E fora que você tem acesso a diversas áreas, como eu falei, dentro de um ano dentro da prática, né, trabalhando dentro da logística em si, cara, eu já vi diversas áreas, eu pude conhecer várias fábricas, eu pude conhecer vários processos de produção. Então, assim, isso é muito rico pra gente, né, que tá começando uma carreira. Então, acho que, assim, esses são os pontos positivos, assim, que me vem à cabeça aqui agora. Esse espírito de time que eu não tive nos outros lugares que eu trabalhei. Comecei a trabalhar muito novo, então, por isso que eu tô falando, assim, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu não tive em outros lugares, como eu tenho dentro da logística, e a oportunidade de você conseguir enxergar outros mercados, entender como é que funciona e ter uma noção um pouco mais de como é que o mundo está funcionando. Eu acho que nem todo mundo, pelo menos eu, não tinha tanto essa percepção até entrar e trabalhar na logística, de tipo assim, a logística ela toca planejamento de materiais, Isso. a logística passa pela questão da fábrica, da produção, planejamento da produção, finanças, porque, como a gente estava falando de acuracidade de material, isso também toca a parte de cadeia de suprimentos, a parte financeira. Então, assim, É a você hora que você acaba toma tendo um que cascudo na aprender cabeça. por aí. Você acaba tendo que aprender um pouco de tudo para exercer Sim. aquela função bem. E essa bagagem que a logística me trouxe, pelo menos na época que eu trabalhei, foi muito positiva, Sim. porque eu tive que aprender de tributação de transporte, eu tive que aprender sobre gestão de custo,
Eu tive que aprender um monte de coisa que não necessariamente estava lá no livro, no capítulo de logística, mas com certeza contribuiu muito para mim como profissional. Logística para mim foi uma escola, com certeza. É legal porque você pega desde os conceitos básicos de produção. Outro dia eu estava lendo como é que funciona os conceitos básicos de produção para tentar acelerar o processo de separação de materiais, tentar trazer aquilo para uma cadeia de produção. Então, assim, você tem muito essa vivência, né? A logística te traz esse benefício. Então, acho que isso é bem legal da área mesmo. Não sei se as outras têm, assim, mas dentro da gente que já trabalhou é bem legal mesmo. É legal. Para mim, no balanço geral, foi bem positivo. E qual conselho você daria aí para a gente finalizar? Primeiro, quero te agradecer de novo pelo tempo e por dividir um pouco a sua experiência aqui com a gente. Eu queria, para finalizar, que você desse um conselho para as pessoas que estão pensando em trabalhar com logística, que estão aí na dúvida. Qual conselho que você deixaria para essa galera? Esquece isso. Entra É igual o meme da furada. piscina, né? A pessoa tá lá na piscina, entra, tá quente. Não Vem. vai não. Esse cara quer te enganar, faz só. Não, acho que assim, o conselho que eu dou é que a pessoa tem que estar muito disposta, né? A aprender, a ouvir, principalmente, a querer aprender todos os dias e fazer alguma coisa diferente. Dentro da logística, você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias, né? Seja na hora de você, né, falando de liderança, você conseguir perceber um grande talento dentro do seu time, ou você conseguir perceber que aquela pessoa não é bem legal para você, você tem que estar muito disposto a isso, a enxergar o todo, né? Dentro de liderança, dentro de processo, dentro de tudo que a engenharia nos dá hoje. Então a pessoa tem que estar muito disposta a isso, e se ela estiver, eu acho que é dedicação e vontade, né? Como você já falou e eu falei, a gente não trabalhamos na área e assim, querendo ou não, eu sei, eu posso falar com propriedade que eu trabalhei com você e vi o excelente trabalho que você entregou. Então é isso, a gente com dedicação, vontade, com vontade de ouvir, saber falar, a gente consegue ir consegue ir longe, né, dentro da área. E Sim. obrigado você aí pela lembrança de chamar. Você mencionou essa questão do trabalho, né, das oportunidades que a gente tem no logística. Só para fechar aqui, eu acho que logística é uma área que as pessoas não veem com tanto brilho nos olhos, sabe? Eu acho que as pessoas não enxergam como uma oportunidade. E eu acho que o que fez, que para mim foi super ao contrário. Porque o projeto que eu desenvolvi quando eu estava trabalhando na logística, né, quando a gente estava na mesma empresa, foi um projeto dentro de logística e que tipo foi o salto para mim para eu conseguir ir para minha próxima função. Sim. Eu consegui desenvolver um projeto em Excel, um projeto de melhoria em Excel, que foi um benefício muito grande para o cliente, né? E está em execução até hoje, se não me engano. Tá. Teve umas mudanças, mas tá até hoje. Tem melhoria contínua. Melhoria contínua. O esqueleto dele todo tá lá ainda. Ninguém mexeu. Então, mas assim, mesmo que tivesse mudado, eu acho que a gente acha que é uma área que a gente não tem como dar fazer carreira em logística. Isso é mentira. Você consegue sim fazer carreira em logística, consegue fazer projetos muito legais. Eu acho que a gente tem que mudar esse olhar aí da galera em relação à logística almoxarifada. Mas você tem um ponto. Quando o cara faz engenharia de produção, ele quer ir para a fábrica. Ele imagina, pelo menos assim, eu falo pela minha turma, pela galera que eu estudei ali. Eu também queria ir para a fábrica. O cara, quando ele sai da engenharia, ele acha que vai ser gerente de produção. Não, vou ser gerente de produção, é isso que eu vou ser da minha vida. Vou trabalhar numa Coca-Cola, vou trabalhar numa linha de... Enfim, coisas que não é bem assim. Engenharia de produção, como a gente falou, você tem diversas entradas de mercado e a logística, sem dúvida, é uma das grandes delas, tá vendo? Então, assim, acho que olhando, se eu tivesse me formado sem trabalhar na área, eu olharia com esse, acho que é um preconceito, né? Mas hoje que eu trabalho, não. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem está entrando no mercado, para quem está buscando. E se a pessoa realmente gostar, que tem que gostar, ela consegue ir longe, entendeu? Eu concordo. Obrigada, Diego. Bom, eu que agradeço. Novo. Eu tenho certeza que foi muito produtivo, que a galera vai gostar bastante.
Tudo de bom para você. Te desejo Valeu. muito mais sucesso que você já tem. Você é um grande exemplo para mim aí de pessoas que construíram sua carreira na logística, né? Muito Legal. obrigada. Eu que agradeço e obrigado pela mensagem, né? E, enfim, quem quiser também pedir qualquer coisa, aí você bota lá o meu Instagram no teu coisa, que aí o que eu puder ajudar, eu ajudo também. Tá bom? Ah, obrigada, Obrigado, Diego. Jéssica. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau.